Seguimos com assuntos aqui novamente. Hoje, um levantamento um pouco mais cedo da Pesquisa Quest, divulgada nesta manhã. Os entrevistados foram questionados sobre o que mais assusta eles: a reeleição de Lula ou a volta de Jair Bolsonaro à presidência da República. Olha só esses números, um recorte de momento. 49% dos candidatos que têm um receio de Bolsonaro voltar em 2026, enquanto 41% têm um receio, têm este medo da reeleição de Lula. 5% dos que foram ouvidos falaram que ambos os candidatos causam um certo medo, ou seja, um receio de ambos retornarem. E somente 2% não tem medo de nenhum dos dois em 2026. Agora, em um cenário simulado de primeiro turno entre Lula e Jair Bolsonaro, o atual presidente tem cerca de 32% dos votos, enquanto o ex-presidente tem 24% dos votos. No mesmo cenário, com Lula e Jair Bolsonaro concorrendo ao segundo turno, o atual presidente tem 47% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro, cerca de 34%. Não responderam 17%. Esse é um retrato de momento que, dependendo da situação econômica, situação de momento que nós vamos enfrentando, vamos vivendo, esse recorte é flutuante. Quero ouvir aqui as análises de Luiz Augusto Durso. Vamos inverter a ordem aqui, Durso, ouvir você sobre esse retrato, claro que muito antecipado, de uma campanha eleitoral, dizendo ali um receio tanto da volta de Lula ou a volta do ex-presidente e até mesmo ali um receio de um segundo turno. Você concorda que é um retrato de momento? Dependendo do que nós estamos discutindo, esse eleitor repensa o seu voto de acordo com a situação que ele está vivendo, situação do dia a dia? Não há dúvida nenhuma, Bruno. Tem um político conhecido que ele falava que a política é como as nuvens. Você olha no momento, o céu, ela está daquele jeito. Passa 5 minutos, mudou tudo. E assim é o cenário político. Ele é dinâmico. Ele hoje retrata uma situação em que o presidente Lula realmente teve um aumento aí de ganho de popularidade, principalmente por causa da situação com Donald Trump, e ele realmente levou isso como uma campanha política do governo a dizer de soberania, defesa da democracia, e isso realmente pegou para grande parte do eleitorado. E do outro lado, o Bolsonaro, que está num momento delicado de sua imagem pública, porque acabou de ser condenado, está em prisão domiciliar, está numa situação de um desgaste, sem dúvida nenhuma, de imagem muito grande. Então são duas situações totalmente separadas e distintas de que cada candidato vive hoje. Daqui a uma semana, muita gente esqueceu o que já passou com relação à situação do Trump, com relação ao processo do Bolsonaro e assim por diante. A política, ela é reativa. Ela reage àquele momento ou às situações mais atuais. E tem muito chão pela frente ainda para qualquer tipo de análise a pontuar quem tem chance de realmente levar uma eleição a presidente da República. Vamos ouvir também as análises de Mônica Rosenberg sobre o cenário eleitoral e esse receio da volta tanto do ex-presidente quanto de uma reeleição de Lula. É só a economia que é necessário dar um up para agradar esse eleitorado ou falta algo mais para conseguir convencer esse eleitorado numa eventual reeleição? Bruno, eu acredito que neste momento a economia é importantíssima, mas muito além da economia tem questões políticas aí que são importantes e hoje no Brasil tem uma questão de segurança muito séria e uma questão de percepção de corrupção. O brasileiro voltou a ver escândalos de corrupção, o escândalo do INSS, o assassinato do delegado da polícia essa semana, que foi chocante. Então, várias questões onde nós voltamos a perceber a influência nefasta da corrupção na nossa, inclusive na economia. Isso vai repercutir com certeza na próxima eleição agora. E é importante entender, a questão da rejeição ainda é muito importante para a escolha no Brasil. E quando a gente está falando de segundo turno, a gente precisa entender o índice de rejeição de cada um desses nomes, lembrando que Bolsonaro, para 2026 pelo menos, estará inelegível. Então, não é um nome que vai constar da urna eletrônica.
Eu também queria comentar com vocês a situação da PEC da blindagem ou PEC da bandidagem, como tem muita gente chamando por aí. Me perdoem, não sou eu estou reproduzindo o que está sendo dito nas redes sociais. Mônica e Durso, na opinião de vocês, essa PEC, que também é muito apoiada, né, pela direita, pelo PL, pode interferir de alguma forma na imagem desses políticos que vão se candidatar em 2026? Pode ser contra, né, eu digo, porque eu vejo muita gente da opinião pública, independente de direita ou esquerda, ver realmente essa forma de protecionismo entre eles muito mal, né? Uma forma muito difícil da gente engolir, independente de partido, né? Mônica. Não só vê muito mal, mas entende que esta PEC da impunidade é uma PEC gravíssima, gravíssima, porque ela dá a eles o poder de fugir da justiça. E na hora que você dá a algum grupo o poder de se esconder da justiça, sair do alcance da lei, porque vamos combinar, a hora que você decide que os deputados e senadores só podem ser votados com aprovação de uma votação secreta pelos seus próprios pares, o que a gente está fazendo é impedindo que eles sejam punidos. A hora que você faz isso, você está incentivando, você falou muito bem, a bandidagem, você está incentivando organizações criminosas a entrarem na política. Poxa, quem assassinou lá o delegado? Basta que ele se eleja, ele estaria protegido por essa PEC da blindagem. Esse é o absurdo desse tipo de coisa, ela não pode passar e, por favor, anotem os nomes de todos que votarem a favor dessa PEC para não votar. Eu sou otimista, acredito que o eleitor vai prestar atenção nisso na próxima eleição. Durso, você acredita que essa PEC passa no Senado? Porque ontem uma fala forte de Davi Alcolumbre atacou, inclusive, Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele nunca tinha tocado naquele assunto, mas que ele achava um absurdo um deputado do porte de Eduardo estar em outro país, falando contra o nosso país. Então, o Davi Alcolumbre deixou bem claro a posição dele ontem e também acredito que ele deve barrar por lá essa PEC da blindagem. Qual a sua opinião? Essa é a esperança do Brasil, Márcia, porque alguns senadores já se manifestaram dizendo que talvez não passe dessa forma, mas dê para salvar a PEC da blindagem. Então, às vezes, com uma mudança pontual, como, por exemplo, afastando a votação sigilosa, existe esperança de alguns senadores aprovarem essa PEC absurda, essa PEC da cara de pau, da falta de vergonha, porque realmente você esperar um bom senso de uma votação entre os pares num processo penal de qualquer crime, com a justificativa de ser uma defesa de um autoritarismo de outro poder, é uma vergonha. Bastaria mudanças, por exemplo, no foro privilegiado, no voto, na necessidade do voto colegiado, né? Afastar o voto monocrático, mas não, eles escolheram o maior protecionismo possível, que é se blindar de qualquer processo, de qualquer crime. E aí a população está percebendo que isso não pode passar. Eu desconfio que é porque muitos têm a ficha bem suja, sabe? Assim, tem muito processo para ser respondido ali. Mas tudo bem, a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mônica e Durso, obrigada, até já. E eu quero a participação de você que está em casa, me assistindo, me ouvindo em todo o Brasil. Você concorda com a anistia, o projeto que está sendo votado, que voltou, já passou, na verdade, e agora vai ser encaminhado já para o Senado? Ou apenas a redução da pena para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro? A anistia geral e restrita ou apenas uma redução da pena para que realmente eles paguem aí numa pena, uma dosimetria menor do que foi colocado pelo STF. Você pode votar na nossa enquete no chat do YouTube, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp também, no 11 9 1325 8055, é o nosso canal direto com você. Daqui a pouco eu começo a ler as mensagens aqui na JP nas redes, à tela da sua opinião na Jovem Pan.